Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro podcast. A gente pretende, né? Não sei se vai dar certo, né? Mas a gente pretende fazer isso aqui toda terça-feira e falar um pouco de mercado com vocês, trazendo sempre gente nova, trader, analista, gente de mercado, para falar sobre o que a gente gosta, que é curto prazo no mercado de ações, né? E hoje eu recebo aqui Luciano Bittencourt. Luciano, seja muito bem-vindo aqui. Opa, André, obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para esse bate-papo aí com você. Legal. Topíssimo. Luciano tem uma qualidade tremenda aqui, né? Porque ele é goiano, né? Então, vamos começar, vamos. Qual que é o primeiro? Porra, eu vou fazer com quem? Com o goiano, né, cara? Porque apesar de ser torcedor do Goiás, né? Enfim, só de ser goiano já tá muito bom. É isso É aí. Goiás, né? Goiás Esporte Clube na veia, né? E vamos lá, sofrendo, né? Mas você não sofre tanto quanto eu, porque eu nasci na Vila Nova, né? Meu Certo. pai, a minha história é bem interessante, né? Porque meu pai se formou médico e prestou serviço militar depois de formado, né? Porque se você passasse na faculdade naquela época, antes dos. Eu acho que meu irmão também faz a mesma coisa. Passou na faculdade antes dos 18 anos, aí você faz a faculdade, quando você se forma, você faz serviço militar. Ele fez serviço militar, ele fez faculdade em Belo Horizonte. E meu pai médico foi fazer especialização em Goiânia. Ele é de Tumbiara, que é Goiânia, Goiás Tá também, mais né? para Minas, mas é cidade de É Goiás. na divisa de Goiás para Minas, mas do lado de Uhum. Goiás, né? Então você atravessou o rio, tá em Rio Paranaíba, você tá em Minas Gerais, né? Só que aí meu pai foi fazer especialização em Goiânia, casou com a minha mãe e aí eu nasci lá, Uhum. na Vila Nova. Na Vila Nova. Então, porra, não tinha jeito de torcer pro Goiás, né? Olha só que engraçado. Meu pai, aí eu tinha 1 ano de idade, meu pai foi morar no interior de Goiás, que depois virou Tocantins, uma Sim. cidade perto de Palmas. Na época, Palmas nem existia, né? É, Palmas veio depois, uma cidade construída do zero e tal. E só que nessa cidade não tinha nem segundo grau direito, né? Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui fazer segundo grau de novo em Goiânia, que era o que todo mundo que podia fazia, né? Uhum. Levar o filho para Goiânia. Goiânia era igual Nova York, lá pra gente que Pro mora no pessoal do interior e interior tal. é. E aí eu fui fazer segundo grau em Goiânia, né? E aí eu morei no setor universitário, que é do lado do estado do Vila, né? Então acabei, enfim, nasci na Vila Nova, morei no setor universitário do lado do estado do Vila, acabei tomando gosto pelo Vila Nova, mas é só sofrimento, né, É, cara? porque naquela época, a década de 80, foi dominada pelo Goiás ali, né? Então, mas você tá achando que eu sou mais velho do que eu sou, né, cara? Porque quando eu tinha 13, 14 anos já era a década de 90. Mas era comecinho da década de 90, mas Também é dominado pelo não, mas Goiás. era o Goiás estava na primeira divisão. Você sabe que eu fui no Serra Dourada ver o Denner jogar? DNA Goiás e da Portuguesa. Portuguesa. DNA da Portuguesa. Goiás e Portuguesa, eu fui ver o Denner jogar lá, né? Era o máximo que a gente conseguia naquela época. É. É, eu vi vários jogos, Fernandão, tem muita saudade ali de É, época de estádio. finado Fernandão, né, que Vi morreu de aquele gol de acidente. bicicleta que o Fernandão fez ali, eternizou. Foi Agora, bons momentos. eu vi muito o Túlio jogar também pelo Goiás, porque, bom, a primeira divisão era Goiás, né? Isso. Eu lembro de um 4-1 no Corinthians, que eu tava lá no Serra Dourada, lá assistindo o jogo. A gente ia a pé. Teve aquela final com o Flamengo, você já morava lá ainda? Não, Ainda não, não, né? foi um pouco antes. Um É, pouco antes. Eu ainda foi na morava. Copa do Brasil de Foi, 90, se não me engano. eu fui pra lá, se não me engano, em 91 ou 92. Certo. Legal. Nessa época eu também tava voltando, porque meu pai era bancário e eu morei fora, assim, no sentido assim, fora de Goiânia. Nasci em Goiânia, mas passamos um período em BH, bem curto, alguns meses. Voltamos a morar em Goiânia em 87, depois em 88 meu pai arrumou um emprego ali na Mabel, lá, a gente foi morar em Niterói, foram 2 anos morando lá. Tem essas lembranças da infância, né? E voltamos para Goiânia definitivo em 90, então desde 90 que me finquei mesmo lá. Em 90 você já tava com quantos anos? Eu tava com 9 Então anos. era bem criança aí. É, mas já tem as memórias daquela época. Legal. Então, você já falou, seu pai era bancário, mas e como é que você acabou se enfiando nesse mercado, conhecendo o mercado? Então, acho que eu sempre tive, assim, esse fascínio, assim, por números, né? Era muito bom em exatas, né? Até por influência do meu pai, né? Funcionário de banco há vários anos. Meu pai, ele tinha formações, especialidades na área. E mesa de Open, né? Que é uma modalidade de operações que tinha na época, né? Com relação à rede de dólar e tal.
Uma época de inflação uma braba. inflação alta, né? Então todo dia tinha que fazer ali Então, operações. essa molecada que tá assistindo tem 18, 20 anos, tá achando que inflação braba é 10% ao ano. A gente tá É, falando de 2% ao dia, tá? isso. Então é outro tipo de inflação. Tá ligado o que tá acontecendo na Argentina? É o que a gente tinha aqui na década de 80, né? Até o Plano Real, né? Até o Plano Real, em 94, que estabilizou, deu a paridade, né, do dólar real e E a foi partir daí foi uma inflação mais controlada. isso, mais controlada, a partir de 94. É. Então, naquela época, você tinha operação de overnight, né? O Overnight, dinheiro não podia dormir na conta, porque senão no isso, outro tinha que dia já desvalorizou sacar. 1%, 2%. É, Então, assim, são memórias de infância, né? Mas enfim, acho que por influência mesmo assim desse contato com o banco que meu pai tinha, né? De falar de números e tudo, pegava o jornal, via qual foi o desempenho ali de bolsa, via o que rolava no Jornal Nacional. Ah, a bolsa subiu tanto, caiu tanto. Sempre tive assim essa fagulha, né, de mercado financeiro dentro de mim para poder um dia falar, um dia eu quero mexer com isso. cara, que legal, porque eu não tive nada disso, porque eu era meio que desconectado disso tudo, só fui pensar em investimento depois de formado, né? Que legal que você teve esse contato desde cedo. E o que é mais legal ainda, que hoje em dia isso é muito comum, né? Então, por exemplo, a minha filha tem agora 16 anos de idade, mas com 14 já tinha coisa na escola dela falando sobre investimento, essas É uma coisas. coisa que falta muito, né, André? Tipo, a educação financeira, né, em Ainda geral no falta. Brasil ainda é muito falha. Então, acho que depende mais de nós, pais, né, hoje, tentar acender essa fagulha nas crianças também. Legal. Bom, e a partir daí você, enfim, como é que se desenvolveu para esse mercado, né? Aí, lógico, né, na parte de formação, eu sou bacharel em direito, né? Nada a ver. Nada a ver, né? Tentei, na verdade, eu fiz uma faculdade antes de ciência da computação, gostava, né, também de mexer com programação, né, assim, mais a parte de curiosidade mesmo ali com computadores. Mas cheguei, né, fiz a faculdade na época, não tinha, por exemplo, na Federal em Goiás, não tinha, na parte de humanas, não tinha faculdade de economia, não tinha faculdade de administração, era só nas particulares, né, católica. E precisava prestar vestibular na Federal, acabei passando nesse concurso de ciência da computação, fiz 2 anos, não me adaptei. Quando passei dos livros do Halliday, né, que você é engenheiro, né, deve ter passado por eles também. Então, custei a passar dos livros do Halley, né, de física, né, aquelas coisas, fórmulas monstruosas ali. Não me adaptei, aí quis fazer um curso para me dar um embasamento assim, mas eu tinha uma cabeça que eu queria ser funcionário público, né, então pensava em ser delegado, pensava em ser auditor de Receita Federal, enfim, mexendo com o número também. O direito te dá essa Aí eu possibilidade. queria um embasamento, fiz o curso de Direito, nunca exerci, né, nunca tive vocação para a área de advocacia, né, e nem para magistrado. Então, precisava trabalhar, né, eu já tinha ali meus 20 anos, precisava trabalhar para ajudar a pagar a faculdade, que eu acabei passando na Católica, fazendo Direito, e comecei a desenvolver experiências e rotinas na área de administração de empresas. Então, foi o meu background mesmo assim, na parte de finanças corporativas, minhas especializações, pós-graduações foram nessas áreas aí, voltado para finanças corporativas, números de empresas, gestão financeira, tudo isso aí. Cara, mais legal. E daí para chegar no mercado, como é que foi? Mercado, né? Na hora que o primeiro investimento que eu fiz, lembro direitinho, 2008, naquele boom, né, que tava de bolsa, Antes da crise, né? pré-crise de subprimes lá dos Estados Unidos. O que você comprava subia, né? E eu acabei enfiando um capital pequeno que eu tinha na época, mas acabei comprando Petrobras, né? Tava a No high. R$ 28, E veio esse crash da bolsa, acabei perdendo, não tinha gestão de risco, não tinha nada, né? Não tinha Né? embasamento nenhum, fui na dica É, dos outros. 2008 é o seguinte, para você que vê o mercado cair 10 mil pontos e acha que o mundo está acabando, estuda 2008 como é que foi para você chegar à conclusão de que o que é queda de mercado de verdade, né? Aquilo lá foi queda de mercado, né? O Foi. mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro despencou. Talvez a maioria tenha uma ideia do que aconteceu, porque a gente teve a crise do Covid em 2020, o mercado também mergulhou,
só que de uma maneira diferente. O mercado mergulhou no mês, subiu no Subiu em outro V. e acabou, né? O Uhum. 2008 não, foram 6 meses de queda. O mercado brasileiro até se recuperou com mais rapidez, mas o mercado americano levou 1 ano e meio lá para conseguir Foi. minimamente se recuperar, né? Aquilo foi uma queda realmente relevante. Um monte de É, empresa quebrou, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, enfim. isso. E depois ali, 2008, né, depois dessa perda, eu fiquei afastado, né? Voltei a prestar atenção, aí fui trabalhar em outra empresa, foquei digamos, no meu desenvolvimento, né, profissional. 2015, ali também, final ali do governo Dilma, né, que estavam ali Mercado na já lona. ventilando o mercado nas mínimas, né, Ibov estava em 68, 63 mil pontos, e comecei, né, até, acho que por conta até das especializações que eu comecei a fazer na área, comecei a vislumbrar de novo valores de empresa. Então, na época, eu trabalhava em São Paulo, né, numa empresa aqui no interior de São Paulo, saía de Goiânia toda semana, de avião para cá, para essa empresa, e tinha 2 carros em casa, né, tal, já casado, com família e tudo, o carro ficava mais parado, falava, vou pegar esse carro, vender e investir aqui numa oportunidade que eu estou enxergando também em Petrobras. Tava 4 pila. Agora R$ 4. que pagou dividendo, muda os valores e tal, mas na Mas época é o na época seguinte, tava nisso a aí. Petro saiu de 40, foi para 4. Eu lembro de comprar ela Caiu 90%, né? eu lembro de comprar ela a 4,80 e saí, vendi ela com 8,50. Falei assim, nossa, é O isso. arrependimento, né? Falei assim, nossa, 8,50, eu tô no mundo que eu 100%, queria, né? né? 100% de 100%. lucro aqui, nem imaginava, lógico, né? Não tinha ainda esse aprofundado em estudos, né? Mas ali voltou, André, ali voltou esse sentimento, falei assim, eu quero me programar, né? No caso aí, eu vou juntar, né? Fazer um planejamento financeiro para ver se eu consigo viver disso, trabalhar com isso, ou quem sabe virar um especialista nisso. Então comecei ali em 2015 de novo, 2016, 2017, 2016 comecei a aprofundar a parte de cursos, fiz o curso Preço versus Tempo, fiz O curso de meu, Price Action, fiz o seu curso na época, comecei a acompanhar muito ali as suas atividades no estudo de domingo e os Bom Dias Mercados, você fazia dentro da XP ainda, e aconteceu, aí eu fiquei tão viciado no negócio que eu tava fazendo? Não tava conseguindo operar bem e nem trabalhar bem, né? E aí foi a partir dali que eu tive que escolher, né, o que eu ia querer fazer. Foi quando me programei, né, para poder sair dessa empresa. Isso foi em 2018, para poder viver de mercado, tentar viver de E mercado. como é que é essa programação, cara? Porque a grande maioria das perguntas que eu recebo é exatamente, olha, eu tô de saco cheio, tô começando no mercado, mas não aguento mais meu chefe e tudo mais, quero largar tudo e tal. E eu sempre, cara, enfim, você vai ficando velho, né? Você vai sabendo a dor e a delícia do que é viver, de pagar conta, de ter uma família e tudo mais e tal. Então, em 2007, quando eu tomei essa decisão de sair, deixar de fazer o que eu fazia para vir para a bolsa e ficar dependendo só disso, eu até tinha uma filha recém-nascida, né? A Marília, em 2007, tinha 1 ano de idade, que é minha filha, hoje tem 16 para 17. Mas, cara, eu não tinha muito boleto para pagar. Eu morava numa casa simples, meu carro estava pago porque meu pai me deu quando me formei. Enfim, não era tão difícil tirar do mercado alguma coisa que cobrisse as minhas despesas, né? Mas hoje, porra, eu tenho um puta monte de funcionário, eu tenho empresa, eu tenho A carga é maior. uma carga enorme e tal, não sei o quê. Então, eu sempre falo o seguinte, cara, se eu tivesse que tomar essa decisão hoje, né, com um puta monte de conta para pagar todo final de mês, eu não sei se teria sido tão simples tomar essa decisão como foi naquela época que, cara, sei lá, eu tinha em valores de hoje, 2, 3 mil reais de conta para pagar, ou seja, eu achava que aquilo, com capital, tamanho de capital que eu tinha, era fácil de empatar ou até de ter lucro e tudo Uhum. mais. Como é que foi esse processo para você? Então, eu acho que no início, né, eu acho que é bem comum esse sentimento na questão de um pouco de ilusão. Você consegue fazer um trade vencedor, consegue ganhar uma grana, você já vai começando a fazer conta na cabeça de, se eu fizer 10 trades desse por mês, eu consigo juntar aqui um 10 capital, pau, 15 pau. um capital necessário para poder começar a me sustentar, né? E essa ilusão vai sendo alimentada, né?
Lógico que não foi fácil, né? Praticamente todas as economias que eu fiz, né, tinha feito um planejamento para 2 anos. Eu tive, né, alimentado com essa ilusão de que eu teria rápidos retornos, né? Eh, Praticamente eu ruí meu capital que eu tinha salvado, né, para poder Viver esse viver sonho e disso, tal. né? E cheguei a pensar em desistir, lógico, né? Falei assim, não, tô com um filho novo também, né? Tinha acabado de ter a Luísa também. Ela nasceu em 17. O André nasceu em 17, a Luísa nasceu em 14. Então eu já estava com uma filha pequena, o outro filho encaminhado, né? Também vindo aí pequeno. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Mas contei com muito apoio da minha esposa, a Ana. Nesse ponto ela me sustentou psicologicamente, né? E lógico, né? Ela também tem as suas atividades, então a coisa foi se solidificando até que eu pudesse formar, pelo menos na minha cabeça, uma consciência de, opa, não é pisar tanto assim nas nuvens, não. Venha mais com o pezinho no chão, um passo de cada vez e tentar buscar essa evolução, porque a gente tem essa ilusão no início, de que, um trade desse aqui que eu fiz, né? Eu operava muito mini dólar, né? Eu gostava demais de operar mini dólar. Depois que eu fiz uma Que é migração para coisa as do capeta, né? ações, Não sei se você sabe, mas é coisa do capeta. Ninguém... e aquela euforia toda, né, que dá, ganho rápido, né, operações que pode te levar à ruína em segundos. E eu falei, não, eu vou ter que me solidificar mais, né? Foi quando eu comecei a dar chance também para operações em ações, né? Comecei a agregar outras coisas no meu operacional, né? Análise técnica, gráfico, foi uma coisa que eu moí muito. Falei, não, deixa eu encaixar, ver o que eu quero, o que consigo me sentir confortável, e foi solidificando mais aí para ter uma estabilidade. Legal. Então, em 2015, 2016, provavelmente você comprou Petrobras pensando em análise fundamentalista. Depois você migrou Migrei para análise para análise técnica, foi. técnica. E, cara, hoje você é um dos caras mais foda no Brasil de operação de fluxo, né? Como é que foi essa migração de técnica para fluxo? Tem um dedo do Fred, tem... Sim. O Fred é um brother de infância, né? Então, a gente tá falando do Fred da Sociedade dos Traders, né? Isso. Que tem a mesma qualidade que eu e o Luciano tem, é goiano também, né? Então, que é um cara de muito sucesso e que foi seu sócio durante algum tempo, né? Sim, ele já fazia... Aliás, seu amigo de infância, Eu sou né? amigo de infância, né? Eu conheço o Fred tem 30 anos, praticamente, e fomos colegas, assim, amigos de morar, de andar de mesmo prédio, né? Então, enfim, ele dentista, ele também já fez essa migração, já estava vivendo de bolsa, e ele começou a dar aulas, né, mentorias particulares em casa. E um dia ele me chamou, convidou, falou, Luciano, vem cá aprender umas dicas aqui e tal, estou ensinando uma turminha. E começou, né, a vir esse operacional novo, né, que era o fluxo. Uma coisa que a princípio assustava demais, né, porque, poxa, não tem gráfico, não né, tem cara? gráfico, mas eu nunca abandonei o gráfico. Então, onde eu me senti confortável operando day trade gráfico foi vendo as oportunidades que o fluxo me dava. Então, mas isso já nessa fase, né, que eu já estava ali perdendo, né, no início, né, que a gente tem aquela fase de perdedor no início, e já começando a deixar de perder para tentar já uma curva ascendente aí para ganhos, né, nas operações de day trade. E, cara, e como é que isso te ajudou? Porque, assim, eu nunca acho... Cara, a coisa que eu tenho mais horror é o cara falar, não, porque o que foi a sua virada de chave? Fica parecendo o seguinte, cara, tá tudo dando merda, tudo que você faz é merda e tal, não sei o que, daqui a pouco você fala, vou colocar essa pipoca aqui no meu gráfico, e aí a pipoca faz tudo dar certo, e da noite pro dia tudo começa a dar certo e tal. Eu sei que isso depende de um processo longo e tudo mais e tal. Mas essa migração de olhar só gráfico para olhar fluxo e gráfico, de certa forma, te ajudou? Como é que foi isso? Foi. A partir dali, né, quando eu comecei a entender essa dinâmica, e lógico, aprofundando, né, a relação sobre esse assunto, hoje, né, André, o mundo é dominado nas negociações por robôs, né? As operações em bolsa de valores são muito, como dizer, solidificadas, né, nessa parte de robôs. São HFTs, robôs de alta frequência, de baixa frequência, enfim. Entendendo uma dinâmica, existe uma lógica, porque assim,
Eu acho que até foi uma parte do que eu vivi na ciência da computação, né, que era ver a programação, né, como programar alguma coisa. Tem uma lógica operacional nisso aqui. O robô ele tem que ser programado através de algum indicador, ou média, VWAP, distorções com relação ao preço de fechamento, enfim. Tem que ter uma linguagem de programação ali, né, coisas, eh, lógico, né, quânticas, né, os níveis de hoje, mas havia, né, um padrão. Comecei a enxergar padrões operacionais, estudando muito fluxo, e eu comecei a sentir mais confiança. Foi a partir da confiança que me possibilitou chegar nesse nível de consistência. Tá. Outra pergunta que eu quero te fazer. É muito normal hoje em dia as pessoas se apaixonarem por contratos futuros. É muito incomum essa migração do contrato futuro para o mercado de ações, que foi o que aconteceu com você. Foi. Então, eu sei hoje, estou aqui explicando para a nossa audiência, que você, em algum momento, migrou do dólar, eventualmente do índice, para operações em ações, operações day trade, observando principalmente, imagino eu, a abertura de mercado por conta de alguma distorção, né? Por que o mercado de ações e não o mercado futuro de dólar e índice? O que te fez ficar mais preso ao mercado de ações? Entendendo essa dinâmica, né, de como os robôs principalmente operam, né, é possível você ler esses padrões. Nas ações, por ser uma leitura mais lenta, no sentido, as negociações são mais lentas do que o mercado futuro, né? Basta você ir, né, que está com a ferramenta, abre um Times and Trades, né, de negociações do mini índice. Sim, Você não vai consegue passando, vai identificar, passando, né? né? Então, mas se você pega, por exemplo, abre o Times and Trades de lojas Renner, já é uma mid cap, né, uma empresa que faz parte do Ibov. Que não é uma puta Não porrada, é né, tão puta loucura igual uma volume. Petrobras. Quando entra numa abertura de Petrobras, é bem frenético o fluxo. Entra mercado norte-americano também. São esses horários segmentados, né, que a gente consegue já ao longo de experiência e de tela já segmentar. Mas como é mais lento esse fluxo, mais as negociações acontecem de uma forma mais cadenciada, foi natural esse caminho, André. Tipo, as ações tá me possibilitando enxergar coisas que fazem sentido, Que eu não consigo que eu não enxergar consigo contrato enxergar em futuro. mercado futuro, né? Faz mais sentido usar esse mesmo operacional para diferentes ativos. Eu acho que é outra coisa que as ações podem proporcionar para a gente, né? Esse mesmo operacional você consegue hoje na bolsa operar aí cerca de 60, 80 ativos, talvez, dependendo aí do volume, né, que a bolsa esteja. Hoje está na faixa aí de 20 bi, né? Então já essa casa aí de 80 ações aí que é possível você fazer operações tranquilamente. Legal. Então, cara, você enxergou nas ações uma possibilidade que com o índice futuro e dólar não tinha mais, porque era tudo muito mais rápido, quer dizer, velocidade CREL número 5, enquanto você conseguia nas ações uma velocidade número 2, onde você Mas não é conseguia pensar. impossível, né? Lógico Sim, que a sim, gente consegue, né? Tem leitor de fluxo, sim, de mini dólar, de mini índice. Às vezes coloca o contrato do cheio, né? Que é um contrato que rola um pouco mais lento. sim, bem mais lento, Então né? consegue parametrizar alguma coisa. Mas o conforto, né? Digamos assim, eu falo, peraí, eu não vou ficar aqui maluco olhando, né, uma coisa frenética que eu não consigo entender só emoção. Né? Parece que é só emoção o tempo inteiro, não tem racional. É. Legal. E isso mudou o teu resultado, assim, tipo assim, Aí de a algo partir de que, tipo assim, 2020. estava entrando num ponto de 0 a 0 e passou a ser positivo a partir Isso, daí. a partir ali, né, já no início ali, pandemia mesmo, acho que pandemia foi ali que veio essa sensação, né, de gratificação, né, falou assim, opa, peraí que tá dando resultado, que eu tô, né, já há 2 anos fazendo, tá começando a vir resultado, a gente ativa, né, esse sistema de recompensa na cabeça, Claro. eh, E de, passa a ser até mais disciplinado por conta disso, e né? você se gratifica, né, você consegue, a partir dali, fazer uma evolução de contrato, de lotes, né, quantidade de ações, né, exposição, tomar riscos maiores para poder tentar ter ganhos maiores operacionais, mas lógico, né, passo a passo aí, num formato
como se fosse, eu fui premiado, agora eu posso ir para o próximo nível. Legal. Bom, e aí eu quero explorar um pouco mais, né, cara? Porque a gente vai receber aqui, provavelmente, um puta monte de trader, e até mesmo de analista, de gente de mercado que opera contrato futuro, e as pessoas vão destrinchar isso. Sempre quando eu recebo gente que opera índice, eu fico curioso, mas eu tenho o meu setup, eu gosto dele e não mudo muito. Quando eu recebo gente que opera dólar, eu fico sempre curioso, porque dólar é uma desgraça. Eu não consigo ganhar com dólar. Ô troço desgraçado, né? Puta negócio difícil pra cacete. Então eu admiro muito quem se vira e vive do mercado de dólar, né? Dólar mesmo. É possível, por exemplo, ver distorções de leilão de dólar com relação ao Shei com Mini. Então, Mas é uma coisa que a gente está explorando em sala já com os alunos. É aí que eu quero chegar, né? Mas, enfim, como é que é o operacional com o mercado de ações? O que se observa? Os melhores horários? Eu sei que você gosta muito de abertura, né? Sim. Porque é onde tem as maiores distorções, enfim. Eu queria que você explicasse um pouco dessa coisa do operacional para operação com day trade no mercado de ações. Por exemplo, mercado de ações, né? O leilão começa a se formar às 9h45, né? Onde abre o book de ofertas, onde as intenções de compra e venda começam a aparecer. Não rolou nenhum negócio, lógico, mas a partir daquela formação do leilão, você já tem as distorções, a formação do preço teórico de cada ação. Então, esse preço teórico ele vai estar a X% com relação ao fechamento do dia anterior. Nisso já é possível. Mas você consegue enxergar isso no gráfico do Profit? Tem a grade de cotações, né? Tem a grade de leilão do Profit. Então, a partir dali, a gente coloca ali umas colunas que já vê distorções. Então, quando, por exemplo, distorções acima de 1%, para cima ou para baixo. E, né, que eu acho que é o mais legal, isso é a experiência que vai dizer mesmo. A quantidade de ações que cada ativo começa a formar, além do preço teórico, você tem a quantidade teórica de ações que estão sendo apregoadas ali naquele preço de consenso, né, da abertura. Então, por exemplo, se eu for falar hoje de Petrobras, acima de 200 mil ações em cada lado de preço, já é um preço um pouco, assim, quantidade de ações um pouco distorcida da normalidade para Petrobras. Sim. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem então, assim, por exemplo, tem... tá aqui com 2% de gap e tem aqui uma quantidade X de ações que está acima do normal. Isso eu já consigo apontar ali com o pessoal na sala. E isso já vai acendendo um sinal de alerta e indicando, opa, vamos ficar de olho. Essa semana aconteceu bem recente com Natura, né? Natura que abriu com 13 de alta, a gente estava posicionado na compra no swing trade. Isso. Por quê? Porque a gente tem o poder de prever o futuro? Não, baita sorte do cacete. Como é que eu ia saber sem que ia estudo, ter... sem nada. Não. Né? A Natura tinha a minha estratégia. Tinha, deu a estratégia, mas depois a gente comprou... E aí, sem mais nem menos, eu tô lá e eu tô vendo o leilão de Natura. Eu falei, o que tá acontecendo com essa porra aqui que tá abrindo de alta. Com 13, 14% de alta e tal. E a gente tava posicionado. Eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô super feliz que aconteça, né? Porque eu tenho uma frase minha que aí, cara, tem umas coisas que você inventa e os caras ficam repetindo. E aí todo mundo tá falando isso, essa frase, mas essa é minha. Eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito. Por que tá subindo? Dane-se, tá subindo, 14% de alta. Aí depois eu fui ver, tinha fato relevante e tal. Era um fato relevante que não foi muito divulgado, aparentemente não era tão impactante, mas foi. Em nenhum canal de notícia apareceu antes, mas 2 bi de negócio, né? Então aí você viu, então o que chamou a atenção? Mas no leilão. A diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura e o volume o preço que estava teórico sendo... com relação, né, a distorção de percentual, né? Com relação ao fechamento anterior, então estava abrindo ali com 14%, né, naquele momento, e a quantidade absurda de ações. Estava dando mais de 1 milhão de cada lado. Isso para Natura, eu vi. Né, não acontece. Achei lindo. Natura com 50 mil de cada lado, isso já é muito. Né? Por isso que eu sempre abordo, né, eu amo calendário de resultados. Porque dependendo, né, tipo, eu não faço... eu não estou aqui para analisar se o resultado foi bom ou foi ruim. Quem tem que achar isso é o mercado. Então, o mercado vai me dizer se foi bom ou foi ruim. O que eu quero é estar dentro do fluxo, né, aproveitar essa abertura que está distorcida e tentar fazer ali, extrair dinheiro dali. Mais uma vez, quem fez o mar? Dane-se, eu quero comer peixe frito. Quer dizer, você vai ter distorção? A tua pergunta é como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Se vai subir, se vai cair. E por exemplo, abriu, né? Natura abriu. O melhor trade foi de venda.
Foi. Porque eu sei como é que ela Ele abriu, porque subiu. ele até deu uma corrigidinha de nada, deu um puta escalada pra cima, de repente, do topo até o fundo do dia, ela caiu E 10%. aí, dentro do fluxo, né, a gente viu ali, por exemplo, esse movimento de alta foi feito pelo Itaú, a corretora. Depois entrou o Santander vendendo e não parou mais de vender até a Beleza, a tarde. gente tá falando de começo de mercado. Neste momento, abrir o mercado, às vezes você se posiciona no leilão ou geralmente você espera abrir? Quando a gente encontra regiões para poder se defender dessa volatilidade de abertura, tranquilamente no leilão, você tem que colocar a ordem antes do mercado E abrir. se defender é ter ponto para estopar, por exemplo. Você Isso, olha tem que isso ter no book de liquidez. ofertas. No book de ofertas já identifica uma região que, ó, galera, desse ponto aqui a gente não pode deixar o stop pular. Então a gente utiliza essas regiões onde há uma defesa, né? Porque no leilão, André, você vai vendo a necessidade dos players, se eles querem ou não participar daquela abertura. Né? Então, por exemplo, o preço teórico começa a subir, as ordens começam a subir junto, fala assim, ó, os caras não querem ficar de fora. Né? Você vê a urgência, né, de posicionamento, e isso faz todo sentido. Mas essa urgência ela pode sumir depois da abertura. Pode ser executada só na abertura, né? Mas muitas vezes, por exemplo, que eu já vi demais isso acontecer, e a frequência é grande, o player que não conseguiu participar do leilão de abertura, ele puxa o negócio mais pro lado. Ele tem que comprar, às vezes ele tem que comprar mais do que estava pregoado ali. Então, esses momentos são ótimos para pegar. Então, essa distorção de abertura é uma coisa que quem opera fluxo com ações tem que observar. Tem que observar. Os melhores momentos para esse tipo de operação é quando você tem o calendário de balanços, porque você tem todo dia... A frequência que acontece é maior no calendário de balanço. Você tem todo dia 2, 3 fatos relevantes, quer dizer, 2, 3 ativos pelo menos que soltaram balanços e que podem ter distorções, né? E lógico, E você vai com a mente aberta? Tipo assim, o que eu mais vejo? Manchete do jornal. Cielo soltou balanço, o lucro foi de bilhões. Abriu com 5%. Aí o cara já faz um mindset de tipo assim, vai bombar, compra. Eu vou comprar. Uhum. Tu vai com a mente aberta, tipo assim, eu não vou comprar ou vender. Tem que ser. O mercado que vai me dizer o que eu vou fazer. Tem que ser assim o que o mercado vai fazer, entendeu? E ser reativo a isso. Então, eu não vou enviesado, eu não vou, por exemplo, o lucro, né, de Cielo foi bem acima do que o trimestre anterior, tal, notícia super positiva para o fundamentalista, né? Mas para a gente que está ali para fazer day trade, por curto prazo, a notícia... que é curtíssimo prazo, eu só quero aproveitar a volatilidade, né, que me interessa ali naquele momento, né? Então, e é uma coisa, né, que isso também, acho que com a experiência a gente vai pegando. Também amo fazer swing trade, minha formação inicial foi no swing trade, nunca deixei de fazer. Professor desse, O professor que me ensinou principalmente a gestão de risco, poxa, eu não vou esquecer nunca, 2017, maio de 2017. Mas também naquela época era fácil fazer swing trade, só subia aquela merda. Não, mas um Wesley Day que eu falo, entendeu? Se eu não tivesse feito o teu curso, no sentido ali de uma diversificação, não saberia o que fazer. Tava lá bonitinho, com 10 ativos, tudo planilhado, eu já sabia. Lógico, né? Abriu o mercado, abriu caindo, pulando meus stops todos. Tinha 10 ativos, 8 amanheceram caindo muito, e teve Vale e Suzano que amanheceram porrando. O Vale abriu as de dólar, baixa, né? Mas as de dólar subiram pra caramba. Porque o dólar abriu com 6 de alta naquele dia. E você sabe que ali foi minhas primeiras operações de day trade em ações. Foi ali naquele dia também. Aquele dia, como analista, foi o pior dia da minha carreira. Foi um dia difícil. Enfim, não... a responsabilidade, né, que a gente tem com todo mundo. Com o cliente, né? Porque, eu perdi, sei lá, X reais. Dane-se, pra mim não vai fazer a menor diferença. E eu tava, né, agora, pro meu cliente faz, eu sei. Né? Então... Naquela época, eu tava com o meu capital 100% alocado em bolsa, né? Tava dando super certo, né? Tava tendo um crescimento de capital. Mas veio uma notícia dessa e ninguém está preparado, o mercado não está preparado, né? Eu já sabia que a coisa é séria, né? A gente não sabia se ia ter república, né? Porque tava com risco do presidente cair na época. Então, acende esse sinal de alerta e eu lembro de sei lá, espremer todas as notícias possíveis. No dia seguinte, logo cedo, os primeiros analistas, depois você entrando ali no Bom Dia Mercado, né? E o nervosismo tava, né, na cara de todo mundo. Sim. Inclusive na minha. Mas assim, eu não tenho nenhum problema por exemplo, olha, vai ser caindo, a gente vai estopar. Mas aquele dia, puta cara, era um burburinho, uma gritaria, um monte de gente na sala. Ó. Na sala, naquele dia, tava eu, o Neto, o Igor, o Aliakin, o Rafi, o Fernando Góes, o Danilo, o Alisson, entendeu?
numa sala confinada, um monte de gente gritando e tal, não sei o que, você sabe, ser posicionado até o talo e tal, não sei o Uhum. que. Então, a minha forma de me comunicar com o meu cliente naquele dia poderia ter sido melhor, né? Enfim, a gente que... eu não me arrependo de nada. Claro que eu me arrependo de um monte de coisa, Não, né? de Por exemplo, fazer. eu deveria ter investido na carreira de cantor de rock, porque eu teria tido muito mais sucesso, porque eu tenho um talento natural para isso. Eu e o Aliak, né? De vez em quando a gente toca junto e tal. Não investi, tá? Depois eu fui goleiro do Vila, tá? Devia ter investido, porque eu seria um goleiro de seleção brasileira. E aí a gente se arrepende de algumas coisas. E, cara, eu poderia aquele dia ter me comunicado melhor. Mas, se tem uma coisa que Deus me deu, foi resiliência, né? A disciplina para, se eu errei agora, da próxima vez eu faço melhor. E aí, cara, teve um outro momento de mercado tão complexo quanto esse, eu acho que até um pouco mais, que foi o início da crise do Covid Uhum. para a bolsa, né? Não para doença e tal, mas para a bolsa, foi uma quarta-feira de cinzas Pós-carnaval, pós-carnaval, é. né? Então, era a mesma situação, o mercado ia abrir, ia dar circuit O break e tudo mundo inteiro já mais, estava caindo já há o 2 dias, mundo o inteiro Brasil fechado. caindo. Cara, e o engraçado, neste dia, eu tomei a mesma decisão que eu tomei no dia do Joesley Day, que foi o seguinte, olha, vai amanhecer caindo, vai bater nos meus stops, a gente vai stopar tudo, pode ser que abra até abaixo dos meus stops, dane-se, Zero. a gente vai stopar tudo, tá certo? E pode ser que volte a subir. Então, você sabe de tudo isso? Sei de tudo isso. Então, eu vou estopar. Você, cara, se achar que pode esperar, voltar na média e tal, tá tudo certo. Eu vou estopar minha operação. Só que a forma que eu me comuniquei aquele dia foi completamente diferente. Sereno, calmo, tranquilo, com um puta monte de experiência a mais, com 1000 trades a mais nas costas, Né, entendeu? entre Depois de 2017 e 2017 2020. eu errei nesse dia na comunicação, mas cara, eu tava acertando trade pra caralho, continuei acertando. 2020, cara, não era nem pra voltar na quarta-feira. Mercado, eu fui pra Ubatuba, era pra voltar na semana seguinte. A porra do mercado brasileiro fechado, Estados Unidos Morrendo. morrendo, era 5% de queda na sexta de carnaval, depois 5% de queda na segunda de carnaval, na terça de carnaval, 7 outro Ubatuba dia. uma merda, chovendo pra caralho. Eu falei, Lídia, cara, eu preciso estar lá, tá chovendo, tá uma bosta, ninguém tá gostando, vamos embora. Voltei aqui e falei, galera, o caso é esse, vai amanhecer ardendo em chama, a gente pode executar a nossa estratégia, vamos fazer o que a gente sabia que era uma possibilidade, não era provável, mas era possível. Eu vou zerar tudo, mas pode voltar. Então saiba que pode voltar, se você quiser esperar um pouco mais e tal, não sei o que, mas eu vou sair de tudo. Tudo bem? Cara, a gente tá ganhando, porque, porra, 2019 foi o melhor ano de bolsa dos últimos, sei lá, desde 2009. 2009 foi o melhor ano de bolsa de todos os tempos, desde que eu tô no mercado. Aham. Subiu quase 100% e tal. 2019 foi o segundo melhor ano de bolsa, porque o Ibovespa não subiu tanto, mas as small caps, e como a gente tem uma carteira diversificada, porraram pra cima. Então eu falei, cara, a gente ganhou 40% nos últimos 6 meses, a gente vai devolver 7, 8 hoje. Mas, cara, eu não vou ficar, minha estratégia fala que eu tenho que zerar. É. Aí eu falei, ó, no Joesley Day eu zerei, essa merda voltou tudo. Coisa no mesmo dia ainda. No mesmo dia. Algumas É. ações. Hoje eu vou zerar de novo, pode ser que volte. Mas, cara, eu não vou dormir tranquilo se eu não seguir a minha estratégia. Então a mensagem foi outra. Só que dessa vez o mercado não voltou. Em 2020 o mercado caiu naquele dia, eu zerei. Ele caiu mais uns 5, 6%. No outro dia caiu mais 10%, no outro dia mais 15%. Foram semanas E eu de caindo. braço cruzado, falando, cara, graças a Deus eu segui minha estratégia e tô de fora. 2017, né, também acho que tive essa sensação de não estar preparado para o momento, né, então também fiz essa opção de zerar tudo, mas entre 17, 18, 19 foi onde eu solidifiquei, né, digamos ali, uma consciência de que eu tenho que ter a mente aberta, né, para poder pegar as oportunidades que cada dia é um dia. 2020 estava preparado, então foi sim, o meu melhor ano de bolsa foi 2020, né. Legal. Cara, eu quero falar muito mais de operacional, a gente falou do início do pregão e tal, tem muito mais para falar, mas antes a gente vai fazer um intervalo, né, cara? Porque alguém tem que pagar essa estrutura toda, né? Porque
A gente montou esse cenário. Isso aqui é um cenário e tal, não sei o quê. Lindíssimo. Um cenário bonito, tem uns quadros aqui atrás e tal, que a gente comprou. Na verdade é chroma key, não tem quadro não, é tudo chroma key aqui. Dona Lígia tá de parabéns. Oi? Dona Lígia tá de parabéns. E tem tudo aqui, então tem que ter propaganda para pagar essa estrutura toda. Então e a propaganda da nossa empresa, do Trade ao Vivo, tá? Então a gente vai fazer um break para fazer uma propaganda rapidinho do Trade ao Vivo, então segue aí. Daqui a pouco a gente volta. Para você que está assistindo esse podcast, não deixe de conhecer a comunidade Trade ao Vivo. É bem simples, está aqui na tela, tradealvivo.com.br. É uma comunidade onde você vai ter muito conteúdo educacional, muita coisa gravada falando sobre diversos perfis do mercado, aulas ao vivo durante pregão e calls dados por mim de swing trade para que você possa ter uma carteira bem equilibrada e ter sucesso no longo prazo no mercado, beleza? Então, tradealvivo.com.br, vai lá. Importante, tem 7 dias gratuitos para você ir lá, curtir, ver se é a sua, tá? E aí, se não for, tá tudo certo. E se for, você fecha um dos planos com a gente, beleza? Então, mais uma vez, tradealvivo.com.br, tá aqui embaixo. Um abraço e até lá. É isso aí! Agora, já falamos dos nossos patrocinadores, na verdade, do nosso patrocinador Trade ao Vivo. E se você se interessou, né, nós temos soluções tanto para quem gosta de ter um contato mínimo com o mercado, por exemplo, seguir uma carteira de swing trade, que tem um histórico muito legal de mercado, ou até mesmo para quem quer ficar imerso no mercado, quer fazer operações day trade com assistência de analistas como eu, como o Luciano, como o Túlio, como o Flávio Bertani, enfim, todos nós que estamos Rabelo, todos nós que estamos em frente à câmera, né? E além disso, tem um vasto conteúdo educacional para que você dê os primeiros passos no mercado. É só clicar no QR Code, você tem lá o QR Code que vai estar aqui na tela. Não está aparecendo para mim agora, mas vai estar na tela para você. Você tem lá a explicação de como é que funciona todo o trade ao vivo, quais são os planos que você pode assinar. E espero aí que você comece uma jornada de muito sucesso no mercado. Mas vamos lá, Luciano, quero explorar um pouco mais aí dos teus conhecimentos, né? A gente falou um pouco sobre essa história de fluxo de ações no início de mercado, né? Eu sei que para quem vai operar day trade, até mesmo no índice no dólar, não é o dia inteiro que você tem de volatilidade, de oportunidades e tudo mais e tal. Você tem momentos de mercado, né, que são mais propícios à tendência e, portanto, a melhores operações, e momentos que são muito chatos, né? As segmentações, né, de horários. A gente já falou da abertura de mercado, do leilão, né, onde você tem um monte de oportunidade, um monte de distorção sendo criada. E aí isso dura 10, 15, 20 minutos e acabou, não tem mais essa distorção de mercado, né? Então, o que amanheceu com excesso de otimismo geralmente cai, o que amanheceu com excesso de pessimismo geralmente sobe. Algo que amanheceu pouco otimista, mas era para ser mais otimista, sobe um pouco mais, e o contrário também é verdadeiro. Mas aí acaba essa distorção, o amador geralmente é comido pelas pernas, o profissional bota o preço no lugar. Mas eu imagino que a partir daí você deve focar em algumas coisas, por exemplo, notícias, abertura do Dow Jones, enfim, em outras coisas a mais, assim. Eu queria que você falasse um pouco desse dia a dia, principalmente dessa parte da manhã, como é que funciona para quem opera fluxo com ações. Sim, ali na pós-abertura, né? Duas coisas. 2 horários são muito importantes para nós ali na arena de fluxo, né? Principalmente ali. Dow Jones, né? Então, no horário onde eles têm, né, o horário de verão, volta, né, a abertura às 10h30, né, no nosso horário, então, a abertura dos Estados Unidos 10h30, e é um horário que normalmente, até brinco, né, falo, tá abrindo a porteira, né? Então, é onde vem também um fluxo maior de negociações, né? O horário de verão americano é de março até outubro, né? Isso. Então, entre março e outubro, a gente tem o Dow Jones abrindo às 10h30, isso que Às você tá falando. 10h30, né? E agora, né? Agora estamos em final de janeiro, em fevereiro, ainda está no horário de inverno norte-americano, a bolsa norte-americana abrindo 11h30 no nosso horário. E ainda, né, tínhamos ainda, né, quando o Brasil tinha horário de verão, né, era 12h30. Então, era um marasmo muito grande, né, você ter a paciência necessária para poder aguardar
esses momentos onde a Então, esse volatilidade horário entra. da abertura da Bolsa Americana também é um bom horário para É fluxo de ações, né? excelente, sim. Começa sempre nas blue chips, lógico, né? Então, Vale, Petro, Tube, Bradesco, são... Esse é o foco maior que você tem. Não, eu acompanho a partir dali, tipo assim, como se fosse uma direção, né? Então, muitas vezes, né, são os jargões que a gente vai usando lá na sala, né? Movimento Ronaldinho Gaúcho, que é aquele que vai para um lado e vai... Vale é É praticamente todos os mestre. dias assim. Isso, então o Então, fluxo inicia ali, por exemplo, abriu o norte-americano, vem um fluxo contrário normalmente à tendência do dia, mas rapidamente já se controla e vai na direção oposta. Então, Então, só para explicar para o cara, o mercado tá subindo, Vale tá lá perto da máxima e tal. Daqui a pouco abre o mercado americano, Vale cai, sei lá, 70 centavos. isso. Aquele é um ponto de atenção, porque como fazia o Ronaldinho Gaúcho, vai para um lado, É, depois vai para o outro. é, Então, muito comumente, ela cai e depois volta nesse cenário que eu tô e falando, isso né? é bom também de ler no fluxo, porque você vê, né? São ali as operações, como se fossem movimentos de... O termo em inglês é squeeze, né? Então, é como se fosse para espremer, né, ali, por exemplo, se o ativo estiver em alta, vai espremer um pouco das posições compradas, né? Normalmente é onde, por exemplo, o amador faz a operação a favor desse fluxo na euforia, mas normalmente o ideal é você justamente entrar nessas operações pós essa avalanche de ordens. Então, por exemplo, se é esse movimento de 70 centavos para baixo, começou já a diminuir esse fluxo de Na hora que agressão, já é possível montar uma oportunidade de entrada, nesse caso, numa compra. Entendido. Então, a gente já separou dois bons momentos para o mercado de ações, abertura, leilão de abertura, abertura do Dow Jones. Agora, dependendo em que horário a gente está lá nos Estados Unidos, muitos indicadores americanos, como por exemplo o payroll, acontecem já com pregão aberto, né? O Isso. payroll, quando você tem horário de inverno nos Estados Unidos, ele acontece às 10h30 da manhã. 10h30. E quando tem horário de verão, acontece às 9h30. 9h30 o 9h30. mercado A ainda não vista está não aberto. abriu. Mas, tanto o payroll quanto outros indicadores que são muito relevantes, que mexem muito com o mercado, acontecem. Dados de inflação, dados... Esses são momentos também que você observa o mercado? E normalmente a gente orienta, né? Cuidado com as posições, né? Veja se está... Antes de sair o antes número. de sair. Então, assim, também não entramos na euforia de fato. Aguarda o fluxo normalizar, né? Que há essas distorções. Se o dado for muito, digamos, impressionar bastante o mercado, seja positivamente ou negativamente, corre o risco de você tomar perdas relevantes. E ao mesmo tempo, se você se posiciona bem, né? Se você espera esse dado para tomada de decisão e consegue ler o Tiver com fluxo, preço médio controlado, tá afastado entender do a preço. mudança do fluxo, cara, você Uhum. pode ter lucros exorbitantes em Sim. dias como esse, né? E o outro terceiro fator, André, além desses horários, né, tem que ter essa preparação matinal, né, uma rotina matinal mesmo, de já saber quais horários que o negócio vai acontecer, né, os horários, se tiver dado econômicos, os horários que a Bolsa Americana abre. Final de pregão europeu também é um horário interessante, hoje em dia está fechando ali após as 14 horas. Legal. Mas antes de você também falar desse horário europeu, você falou assim, se você se preparar para esses momentos em que Sim. vai ter notícia e tal, como é que é essa preparação? Antes do mercado abrir, você já tem separado quais são os horários que vão sair, os fatos relevantes, as notícias importantes? Tem que estar. Ou se você ainda não tiver o hábito de recordar ele de cabeça, né? Anota, Anota num caderninho, faz um nós post. somos velho no caderninho. Faz um post. Os mais novos anotam no Planner. Planner, eu não sei o que é, mas deve ser um troço que você anota as coisas e ele te avisa, né? Eu imagino que a minha filha fala, não, tá no Planner. Né? Pai, você lembrou? Não, eu vou lembrar porque tá no Planner. Eu não sei que diabo que é esse Planner. Minha filha de 8 anos também tá com isso já. Esse Planner aí? Já estão Deve ser igual ao nosso caderninho, é a mesma coisa. Só que o caderninho não te avisa. O Planner parece que toca um despertador no celular e tal. Não, tem gente que usa alarme no Profit, enfim, é bom ter, né? Do jeito que te atenda, né, da melhor forma possível, é bom você se preparar com esses horários. Mas a rotina tem que ser com o mercado fechado, não tem jeito. Você tem que se preparar com o mercado fechado, seja o à vista ou futuros. Então, a disciplina do trader de... Bom, mercado
à vista, né, o nosso mercado de ações abre às 10. Uhum. Antes desse horário, você tem que visualizar, ir lá, procurar. Você usa investing.com? O mais comum é o Invest, né? O calendário econômico atende bastante, Ah, eu atende não bem. sei o que é investing.com. Então, é investing.com. Digita lá que tu vai achar. Né? Lá você tem um calendário econômico que te mostra o horário das principais notícias que tem no Faz a dia. Né? conta, é grátis, você consegue filtrar países mais relevantes, então... As notícias mais relevantes. As notícias também, mais né? relevantes, que tem lá 2, 3 estrelinhas, né? Que é da relevância da informação, enfim. A preparação, essa é a parte do analista, né, André? Tipo assim, a gente, day trader, né? A gente faz duas funções. A gente é analista, a gente é operador. O lance é que as duas, né? Isso que até falou uma vez numa palestra, acho que eu tinha comentado isso contigo, na Expert 2019, o Elder falou, né, Alexander Elder, né, um grande influenciador da área, falou isso na palestra, falou assim, ó, day trader é uma das profissões mais difíceis do mundo, porque você tem que fazer o papel, o trabalho de um analista, que é o quê? Fazer o estudo, se preparar para a rotina, entrar, né, já determinar pontos de entrada, saída, stop, e depois o operador tem que entrar em ação, e os dois não podem se misturar. Legal. Mas principalmente você não pode ter viés, né? Isso. A bolsa vai subir. Cara, olha só que interessante. Hoje a bolsa fechou com 1% de alta, né? A gente começou o Bom Dia Mercado às 8h30 da manhã. E aí eu me lembro muito bem o que você falou no Bom Dia Mercado, porque o Luciano hoje faz essa parte mais macro do Bom Dia Mercado e Coisa tal. que eu gosto bastante. Então, o Luciano falou que minério estava caindo, petróleo estava caindo, 1% de queda. os bancos estavam caindo. Pré-market das empresas em queda. Aí o que acontece? Vale no pré-market estava caindo. Petrobras no pré-market estava caindo. Queda, Os bancos bancos no pré-market estavam caindo. Pré-market é o mercado americano, ADR das ações brasileiras no mercado americano, que tem um pré-market e estavam todas caindo. Lá a partir das 6 da manhã, do horário local, começa a negociar. Vamos lá. Futuro americano caindo, bolsas na Europa caindo, bolsas da Ásia tinha caído. Aí alguém escreveu no chat lá e falou assim, impossível o nosso mercado subir hoje. Eu falei, cara... Não queria esse viés. Vai subir. Porque quando... Porque o mercado... Assim, eu vou te falar uma coisa. O mercado foi feito... Ele foi criado para humilhar. Todo mundo que tem uma opinião feita sobre alguma coisa, né? Opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas, né? Então, se você tem uma opinião formada sobre o que vai acontecer com o mercado antes dele abrir, eu gosto da sua opinião, porque provavelmente o mercado vai fazer tudo ao contrário, né? Então, por exemplo, assim, o mercado são 6h30 da tarde, está fechando o índice futuro, o mercado brasileiro já fechou, o Ibovespa subiu 1% e o índice futuro vai subir perto disso. Ou seja, tudo que parecia que ia acontecer no início do dia não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. O mercado que parecia que ia cair 1% subiu 1%. Né? Então você não pode ter esse viés, porque se você tiver, é só ferro. Né? E a gente, né, o ser humano tem essa necessidade de ter o viés de confirmação. Quer ter essa opinião e ter a certeza que ela vai dar certo. E é onde muitos traders se perdem no caminho. Exato. Então vamos lá. Leilão de abertura do mercado americano e as notícias que saem de cada dia. 10, 10h30, 11 horas, meio-dia. As notícias de corporativas, de empresas. Legal. Agora, você falou de outro momento importante para quem operações usando fluxo, que é exatamente o fechamento da Europa. Por que mexe tanto com a gente? Não, é um horário, por exemplo, o que eu ando notando, né? O que está acontecendo ultimamente? Nesse horário de Bolsa Norte-Americana abrindo, né, às 11h30, a gente tem... Porque estamos no horário de inverno nos Estados Unidos, a gente tem um horário aí, intervalo entre, por exemplo, meio-dia e 1h, que a Bolsa fica muito lateral. Parada. É hora de não fazer operação. Não fazer operação, ter a paciência, encontrar ali. Se tiver posicionado, respeite os pontos, né? Mas, pelo menos desse ano de janeiro, né? É o que eu falo, o mercado ele vai te ensinando muita coisa todo dia. Ele gosta de te humilhar. Você aprendeu que não deve operar entre meio-dia e 1h da tarde, daqui a pouco ele só se mexe esse mês de janeiro está muito característico. Depois que o mercado europeu fecha, a gente toma uma tendência, seja de alta ou de queda. Né? Ele fecha às 2h no horário de inverno e antes do horário de inverno... 1h da tarde. Hora da tarde.
E, ok, e qual outra forma, né, que, né, eu tenho como operar em ações, né, que eu acho que é outro indicador que é de extrema importância, volume financeiro. Então, se você tem, seja por notícia ou não, ou até a própria empresa está com a negociação acima, o volume financeiro dela acima do normalmente, que acontece, né, com esse determinado ativo, é outro gatilho importante para a gente buscar operações de ações. Então você consegue observar, por exemplo, digamos que, deixa eu falar de um ativo qualquer, Natura, que a gente já tocou aqui. Normalmente, às, sei lá, 11h30 da manhã, ela tem, sei lá, 20 milhões de negociação. Aí você olha lá, aquele volume financeiro naquele dia é de 100 milhões de negociação. Não só isso, o Profit te possibilita colocar na grade de cotações o volume projetado do dia, daquele determinado ativo. Então, Aliás, Nelogica Profit Chart, ó, é o primeiro podcast nosso, a gente já falou desse nome 3 muitas vezes. vezes. Eu acho que Nelogica pode ser um patrocinador desse negócio aqui. Tá doido, né? Lógica. Lucas, essa mensagem é pra ti, hein? Fique esperto aí. Né, lógica, digamos assim, em termos de funcionalidade, né? A plataforma te dá Não, várias. a Ferrari não é só no Brasil, né? Lógico. E aí, tipo assim, eu não tô nem buscando patrocínio, eu tô falando. É a melhor plataforma que eu conheço no Sim, mundo. eu já cheguei a operar em plataformas norte-americanas, não chega nem aos pés. É isso aí. Mas Isso aí, voltando- Lucas, fica a dica aí, ó. A gente tá, entendeu? Puxando aí, né? Quem sabe é o Nelógica. segundo patrocínio aqui no primeiro podcast. Conheci o QG da Nelógica Porto Alegre, muito bonito. Conheci também. Cara, que orgulho que dá essa empresa, né? Eu tenho orgulho de algumas empresas do mercado financeiro que saíram do zero e chegaram onde chegaram. Por exemplo, uma empresa que eu fui sócio há muito tempo foi a XP, é um exemplo disso, né? Alguns escritórios de agente autônomo da XP, que também começaram pequenininho e tudo mais, e que hoje são gigantes. A Anelógica, cara, um dos sócios da Anelógica, que é o Marcos, né, que é uma pessoa super reservada, mas a gente se encontrou na Expert, nessa última que teve em 2022, ele falando, cara, eu vi esses dias a sua assinatura na Anelógica, tu foi um dos primeiros caras a ter o Profit Chart no Brasil. Assim, de assinatura ativa, eu devo ser um dos primeiros lá que tem. O número, né, de cliente. Porque, porra, eu comecei a usar Anelógica não roteava, então tudo mais e tal, não sei o que, porra. Ela começou com uma plataforma de desenho, né, feita para grafista, e aí foi incorporando, né, suas funcionalidades. Mas já falando da ferramenta, né, a grade de cotações, ela te dá um monte de ela é um resposta, absurdo, né? dá para você indicar hoje, dá para colocar indicadores, dá para colocar várias coisas ali, né, usar screeners, né, outra coisa bacana, mas enfim, o que eu tô querendo simplificar é o sentido de que é possível também, mesmo um ativo que não esteja no radar de notícia, não esteja no radar sendo impactada por alguma coisa, ela esteja com a negociação atípica, acima, o volume já projetado, né, que é essa continha que faz entre o volume de negócios já feitos no dia até o tempo que vai fechar o pregão, né, até o período que vai fechar, já dá ali uma proxy, né, já dá ali um gatilho para que você já identifique e fala, opa, peraí, esse ativo aqui não costuma estar aqui nessa posição. Por que Ele está chamando atenção. Por que ele está aqui? Mas aí que tá. E, portanto, né, pessoal, é onde se espera uma maior volatilidade pro resto do dia. Né? Então assim, esse ativo aqui tá com a normalidade de volume de negócio. Então, vamos ver o que está acontecendo? Abrimos ele, vemos lá a posição, o ranking das corretoras, a evolução no tempo, né, que são ferramentas ali do Times and Trades, que a gente vê, opa, peraí, essa corretora aqui X, Y tá se posicionando muito forte, identificamos no fluxo que tipo de robô que é, se é um robô passivo, robô ativo, são os termos que a gente robô usa. passivo, robô ativo? Explica. Simplificando, o robô passivo, ele atua no book de ofertas. Então, tem diferentes programações, né? Então, ele está ali colocando ordens no book de ofertas, seja para poder pressionar preço, né? Seja para poder preencher lacunas que acontecem nas agressões Times and Trades. E aí, o robô ativo é o que trabalha no Times and Trades. É aquele cara que está só na agressão. Basicamente, o robô passivo, ele coloca a ordem e espera ela ser executada. Né? Então, ele quer comprar, ele bota a ordem e espera alguém vender. O robô ativo é o cara que fala, foda-se. Esse está agredindo. Esse ele compra qualquer preço, ele está ali programado para comprar determinado preço também, enfim, são também os tipos. Dentro de cada programação de robô, a gente vê padrões, né? Como que é esse robô passivo, como é que ele trabalha. Ele é um best offer. Que o best offer ele é o quê? À medida que o preço vai deslocando, ele está sempre na primeira linha, no primeiro nível de preço.
né? Ou seja, ele sempre quer comprar. Ele não ataca, mas ele também não se defende. É, Tipo assim, o preço tá ali, ele é o melhor comprador. ele é o melhor comprador Ele, sempre, o ele, melhor ele, vendedor. ele, ele não vai executar para cima, mas Não, ele é sempre o melhor comprador. mas está ali sempre na primeiro nível de preço, né? Então a gente fala em níveis, né? Primeiro, segundo nível de preço, ele está sempre ali preenchendo, né? Alguém, por exemplo, ele é um comprador, né? Alguém foi lá, agrediu, ele vai lá, renova no book. Vai lá, renova no book e está ali sempre sempre É, presente, pressionando o preço. geralmente esse robô ele é super humilde, né? Ele coloca lá uma oferta de 200, 200, 300, 300 papéis. Aí você executa, ele bota mais 300. Aí você executa, ele bota mais 300. Aí você manda uma ordem de 5.000, ele repete aqueles 300 até acomodar todos aqueles 5.000. E aí, tipo assim, você bota 100.000 na venda, ele vai lá e compra 100.000, né? Ou seja, ele tá ali, dane-se, eu vou comprar. E é o que eu falo, são as programações, né? Sim. Então, a gente não tem o fato de entender. Eu acho assim, a gente não está aqui para entender porquê das coisas. Eu acho que é tentar entender o movimento que é o mais importante. E eu gosto muito, até para simplificar uma coisa que eu simplifico bastante para os alunos, o que é o fluxo? A batalha, Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira, né? Então, o robô ativo é aquele cara da artilharia que está lá atrás, né, da linha de frente e joga a bomba para poder limpar uma determinada trincheira. Limpou aquela trincheira, os robôs passivos estão lá para preencher esse buraco feito. Então, é a artilharia limpando os níveis de preço, avançando no preço nesse sentido, e os passivos, né, como se fosse ali a infantaria, preenchendo esses buracos. Legal. Muito bom, muito bom. Então é outra lacuna que você encontrou de pensar em fluxo de ações, né? Agora, a gente preencheu toda a manhã. E a parte da tarde, como é que é para esse tipo de operação? Então, par da tarde, para quem está querendo aprender, ler fluxo, ela é muito interessante para Que é poder tudo mais aprender, devagar, que né? está bem mais lento, né? A volatilidade inicial, os horários já terminaram, né? Meio que já segmentou o mercado, já tem os ativos que estão fortes no dia, tem os fracos, tem os laterais, enfim, já dá para segmentar melhor. E eu até indico, né, o horário da tarde para quem tiver oportunidade para aprender a ler fluxo. Agora, da operação, normalmente não, né? Da operação que hora? Mais próximo do fim do pregão. Então, hoje também no horário estendido, né? A partir das 4h30 é o horário que já É, costuma dar oportunidade. só para ficar claro, né? A nossa bolsa hoje está fechando às 6 da tarde, então essa 1h30 final, geralmente você tem uma maior intensidade do movimento. Então, o que está caindo costuma cair mais nesse período, o que está subindo costuma subir mais nesse período, ou seja, o mercado acaba tomando forma e vai para algum lado, né? Então, esse horário, geralmente de hoje, né? Horário de inverno nos Estados Unidos, a gente abrindo às 10, fechando às 6, entre 1 e 4 da tarde é mais lateral, é um horário Isso. mais difícil para fazer esse tipo de Pós-Europa operação. fechar antes do final do rally, final de pregão, é um horário mais condensado de negociações. É hora, o que eu faço nesse horário? Vai almoçar, vai passear com o cachorro, vai fazer academia, Tem vai que sair botar da lá no tela um Instagram, falar pouco. que tá pago, né? Porque agora a galera gosta, não, vai pro Instagram, faz academia, ou faz não, ou pelo menos desce, vai na Vai lá, tira academia, foto tira foto e e fala que tá volta. pago e volta, entendeu? Não Então, façam isso em casa, mas tem gente que faz. exatamente. Porra, legal. Eu acho aí que tá. Assim, a estratégia não, né? Mas o horário de negociação, o que fazer e tudo mais, tá bem A especificado, né? estratégia a gente vai ter o cuidado necessário para poder ensinar de uma forma bem didática, uma coisa que eu quero, pelo menos, trazer aqui para a equipe do Trade ao Vivo, e até que foi esse convite que o André me fez, foi o sentido de ter responsabilidade com, né, os assinantes, ter responsabilidade como analista, hoje que eu sou, né, e ensinar. Acho que essa é a joia, né, da coroa que a gente tem aqui para poder oferecer junto com o Trade ao Vivo. Se eu começasse hoje, né, se na minha época eu comecei e tivesse uma oportunidade de acompanhar uma plataforma igual o Trade ao Vivo oferece, seria bem mais tranquilo, digamos, a evolução inicial. Eu falo sempre que, tipo assim, quando eu comecei, não tinha nem YouTube, né? Na Uhum. época o YouTube nem existia, não tinha Instagram, os cacete e tal. Então a gente
Como é que você aprende que a tomada não dá choque? Quando não tem ninguém para te dizer isso, enfiando o dedo na tomada e tomando choque. Aí você fala, porra, aquela tomada ali eu não posso enfiar o dedo porque ela dá choque, né? Quando alguém te fala, olha, porque tem gente que não é esperto nesse nível. Tem gente que vai falar assim, o cara me falou que dá choque, mas eu vou enfiar o dedo do mesmo jeito e toma choque, né? Mas quando você tem a possibilidade de criar um atalho, ou seja, se apoiar alguém que fale, cara, não enfia o dedo nessa tomada que ela dá choque, e aí, porra, você vai passar ileso por isso. Você vai ver, você vai ficar de longe enxergando um monte de gente enfiar o dedo, você não vai enfiar lá, porque, porra, tem alguém que com mais experiência e com responsabilidade que te falou isso, né? O difícil hoje no mercado é saber quem que é o É filtrar, picareta a e é filtragem. o cara e quem que é o cara que é sério, né? Mas é só se ligar nas promessas, né? Você vai ficar milionário da noite pro dia. Uma coisa que eu escuto muito, você vai multiplicar. Se alguém falar que você vai multiplicar teu capital, fuja desse cara, porque é um picareta dos infernos e ninguém multiplica nada. Que é 1 mais 1 que dá 2. Aí de 2 você volta para 1. Aí daqui a pouco você vai para 4. Aí toma uma ré e volta para 2. Aí é assim que funciona o mercado, né? Não é não é renda fixa, não é assim, né? É cheio de altos e baixos e tudo Sim. mais e tal. Então é se apoiar nesse cara que tem esse discurso que, cara, tá tudo bem. É muito provável que você tenha encontrado um atalho e não vai cair num calabouço lá que nunca mais vai sair e perder seu capital. Enfim, é isso. Muito bom. Cara, o primeiro podcast que a gente gravou aqui. Muita honra de ter feito, né? Serão, né, vários podcasts, se você tem essas portas com muitas pessoas, todo mundo tem você como referência, então é muito conteúdo aí para você que está aí do outro lado para acompanhar e aprender e sempre se inspirar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho bem regional. É verdade que lá em Goiânia só tem música sertaneja ou tem outra coisa por lá? Então, é uma, digamos assim, é uma terra produtora, né, de sertanejo, não tem jeito. Mas é lógico, né? Não gosto, tá, pessoal? É uma coisa que nunca fui, acho que até por influência dos meus pais mesmo, né? Meu pai é paranaense, minha mãe é do interior do estado, mas aquela, digamos assim, anos 70, né? Aquelas músicas mais internacionais, sempre ouvi em casa, né? Ali nos anos 80, enfim. Foi a influência que eu tive de gostos musicais. E daí, onde que entrou o rock and roll? Rock and roll entrou quando eu já tinha meus 10 para 11 anos. O álbum do Metallica, Black Album, foi, digamos assim, o que me abriu, deu estralo na cabeça e falei assim, opa, acho que eu gosto disso aqui. E de lá pra cá foi rock and roll é uma música que me ajuda a concentrar, me ajuda a acalmar, faz parte de tudo, faço academia ouvindo isso, então não tem nem como. Mas é lógico, você tá morando em Goiânia, você quer, né, na época lá de balada, não tem jeito, você vai ter que se adaptar, né? Eu tive a fase de roqueiro de andar só de preto, né, quando eu tinha ali 14, 15 anos, mas quem que ia em coisa de rock, Não, rock em mas Goiânia? Lá no Martins Sererê, Martins, então, pra quem não conhece, Martins Sererê é um teatro, né, que é o antro do rock and roll e Isso. tal. E é engraçado, né, que quando eu morava lá, tinha algumas bandas. E assim, tem umas histórias interessantes, já que o podcast é meu, posso falar o que eu quiser, eu Vai vou lá. falar. Dane-se. Porque dane-se, é meu agora. Porque no Gamecast tem um IDEC que fica me cortando. Aqui não tem ninguém, então agora eu vou falar. Tá livre. Eu também era dessa galera rock and roll. Não, hoje em dia, cara, eu escuto sertanejo numa boa, porque minha esposa adora, minha filha adora, então A tá minha no esposa carro. também, As músicas mais ouvidas do Spotify de 2022, tem um monte de música Tá lá as sertaneja e tal, playlists porque de a sertanejo. gente escuta, até gosto, não tem problema. Mas na época, cara, tipo, tinha um cenário rock and roll lá em Goiás super legal. E o Teatro Martins Sererê recebia essas bandas Até hoje. de rock and roll e tal. E olha só que engraçado, cara, tinha uma banda que foi muito famosa na época lá em Goiânia, que era o HC 137, que era Horrores do Césio 137 e tal. Isso, do evento que aconteceu em Goiânia em 87. Em 87, né? E o vocalista era conhecido, tinha uma loja de camiseta, inclusive morreu de acidente de moto enquanto a gente era ainda adolescente, isso, sei lá, 20 anos atrás. E o baixista era muito meu amigo, guitarrista também e tal, não sei o quê. Então eu fui hold de bandas. E numa dessas. Olha só que interessante, eu tinha 17 anos, por curiosidade. Numa dessas incursões, foi tocar em Goiânia, Dorsal Atlântica, que era uma puta banda meio
meio a lá Pink Floyd e tal, não Uhum. sei o quê. E pra abertura do show, a gente tinha 2 bandas, o HC e uma banda lá de Brasília, que ninguém conhecia, chamava Raimundos, né? Uhum. Então, no camarim tava lá a galera do HC, a galera do Raimundos, que ninguém Não conhecia, sabia o que e que o era pessoal da aquilo. Dorsal Atlântica, né, e tal. Isso foi num ano. Uhum. Um ano depois, Raimundos era a banda de rock mais conhecida do Brasil e tal. 94, né? Estourou É, ali com o CD só pra Raimundos. você ter ideia, como era 94, eu nasci em 76. E no dia 7 de outubro de 94, o Raimundos fez um show em Goiânia para uma plateia assim de, sei lá, 20 mil pessoas, né? E eu me lembrava o seguinte, cara, se você quer fazer alguma merda, faça até a meia-noite. Uhum. Porque até meia-noite você só tem 17 anos. Ah, Depois da meia-noite você pode tava ser no seu preso. aniversário, pois é. Não, Brincadeira. Mas olha que história, né, não, é cara? bacana demais. Assim, shows de rock em Goiânia tem demais, então vivi muitas bandas legais, vi Chico Science, vi Charlie Brown Jr., essas bandas nacionais. Mas, assim, um fato que me recordo bastante, assim, eu ali nos 14 anos, né, consumindo ali aqueles CDs, né, a gente comprava, ia na Paulistinha, Bazar Paulistinha lá em Goiânia, né, que ficava no shopping ou na rua, pra comprar CD. Não tinha nada pra você ouvir além do CD, né. E aí, mãe, me dá um dinheiro pra comprar um CD? Ah, quanto que é? Ah, sei lá, R$ 10. Mas que CD que você vai comprar? Não, tem uma banda que eu tô gostando. Qual é o nome da banda? Sepultura. Mas Sepultura não. Não vou deixar você comprar esse CD de Se Sepultura, fosse não. Leonardo, aí tudo bem, você teria até 20. Sepultura, você ficou doido, menino, que esse negócio não é de Deus, sei o quê, né? Aquelas coisas, né? Aí, aí eu falei, não, tá bom, então eu vou comprar outro. Qual que é o outro CD que você vai comprar? Ah, do Raimundos. Eu fui lá e comprei, cheio de palavrão e tudo. Nem imagina, ela nem, né, tadinha, nem imaginava o que era, Porque né? Raimundos não é Sepultura. Raimundos é ok, Eu né? Não falo tem assim, a influência problema. do nome, né? Então, foi assim, essa é uma coisa que ficou na memória pra sempre, né? Que eu guardo e hoje eu tô tentando, né? Doutrinar meus meninos, né? O meu mais novo adora, gosta de Metallica. Um dia eu tenho o sonho de levar ele, inclusive, no show do Metallica. É isso aí. A minha gosta de tudo, cara. Assim, até gosta muito das coisas que eu gosto, mas gosta de tudo. Eu acho que sofre menos, viu? Porque a gente era meio escanteado, né? Nas Não, baladas, porque, porra, você não Ah, queria ir. eu só ouço rock, eu não vou em lugar nenhum, então você não vai aproveitar nada, né? Então tinha a fase de lá num clube lá em Goiânia que vinha muita banda de axé, era aquela boom de axé, né? Chiclete com Banana, As de Águia e tal, os carnavais goianas, né? Os carnavais falando de época. E o que um adolescente tá, né? Quer fazer farra, ele vai ter que ir nesses lugares, né? Então eu tive que, digamos, conviver. Valeu pra você aí que assistiu do outro lado. Luciano, muito obrigado aí. Volte Valeu, sempre. Volte sempre. muito bom, valeu pelo convite, André, e pode contar comigo. Mas valeu. Até mais, pessoal. Grande abraço, até o próximo.